Gente, eu enviei as notas da correção da síntese para vocês, né? Cláudia, você não me enviou ainda não, né? Ou me enviou? Porque eu não recebi nenhuma. Na correção que eu fiz, foi semana passada que eu corrigi, né? Não, professor, eu vou começar a enviar hoje. Ótimo, tudo bem. Não, tranquilo, tranquilo. Gabriel Fraga. Vocês sabem do Gabriel? Ele saiu da disciplina? Eu não conheço, não Não? sei. Alguém conhece o Gabriel? Não? Cecília, não? Não, eu ia falar que ele costuma, tipo, às vezes ele não é uma pessoa que tá em todas as aulas, né? Ah, é? Tipo, eu já reparei que ele é uma pessoa, tipo, que ele vem em uma, daí outra ele não vem. Ele é um nômade. Aí, Isso, é um nômade. é, É. Se fosse na aula é. presencial, ele ia tomar um zero, ia tomar. Ele ia tomar por infrequência, né? Mas aqui não tem frequência, né? Na aula remota não tem. Luiz Fernando. Luiz Fernando Carneiro. Vocês sabem quem que é? Também não? Também não conheço. Também não me enviou nada. Pedro Augusto e o Renato Lima. Também não me enviou nada. Ok. O Renato eu conheço. Se quiser, eu posso Renato pedir pra Lima? ele. De Assis? É. Então manda um WhatsApp pra ele, pergunta assim, olha, você sumiu, você foi embora pra Europa, né? Você tá. Onde você fugiu desse país horrível. Se você não fugiu, manda os trabalhos pro professor, né? Eu vou perguntar pra ele. Ô, Fred, só uma coisa, eu não entendi. Aquela correção é das sínteses do turismo, crime e turismo e sexo juntas? Ah, tá. Quem tiver dúvida, gente, eu escrevi isso no grupo, né? Quem tiver dúvida com as notas, tem que me enviar um e-mail. Que aí eu mando a nota discriminada pra pessoa, né? Aí eu não posso discutir os trabalhos aqui, né? Aí eu Não, falo, eu ó, só queria saber isso mas eu mesmo. mando sua nota. Eu te mandei sua nota? Você pediu? Não lembro. Eu não. Então, Não, eu só queria tirar essa dúvida. eu mando discriminado as É, notas. Tá nossa, bom? era isso que eu queria saber, se era do turismo e crime e do turismo e sexual, é isso, né? Christian, aqui, por exemplo, na minha planilha, tem uma planilha do Excel aqui, ó. Aqui É, eu avaliei só a primeira síntese, né, de crime. Eu avaliei só a síntese da aula e só a síntese dos textos. A síntese, a síntese 2, né, de sexo e turismo, eu não avaliei. Porque você enviou ou não? não, ainda não enviei, não, Ótimo. Não, porque eu mas não estou tem... mexendo com mudança, aí Entendi. eu envio até essa semana. Não, mas tranquilo. Não tô te cobrando, não. Eu vou avaliar do mesmo jeito. É só para eu confirmar se você não enviou mesmo, porque eu avaliei só a primeira, né? Ok? Mas pode fazer com calma. Não, ok, tranquilo. Então, quem tiver dúvida, é só me enviar um e-mail que eu mando as notas, ok? Discriminadas, explico, tal. Tá bom? Pode falar. Eu vi que você me respondeu lá no e-mail, mas aí você vai atualizar a nota lá no sistema ainda, né? Vou. Eu não. Tá mutado. Eu sei, eu sempre faço isso. Porque o meu computador melhorou. Eu mandei arrumar ele, sabe? Então ele tá menos barulhento, né? Mas eu sempre me muto para não dar ruído. Mas eu vou atualizar no Moodle, sim. É porque. Pode ficar tranquilo. Vou atualizar hoje. Já, obrigada. Nada. Então, gente, eu vou ler a ementa aqui, só para a gente situar onde nós estamos. Nós estamos no hemisfério sul, vocês sabem, né? No hemisfério sul, no Brasil e tal. Mas eu vou ler a ementa aqui para a gente situar. Então, a aula de hoje, dia 29/6, é a aula sobre drogas e turismo, né? A próxima aula, no dia 6 de julho, é sobre o aprofundamento dessa discussão. Que vocês já vão ter me enviado a síntese da aula e a síntese dos textos. Né? E no dia 13 de julho não haverá aula. Vocês lembram disso na ementa? Por que não haverá aula? Porque é feriado? Não. Porque é dia de entregar o trabalho. Porque é meu aniversário? Não. Porque é para vocês fazerem com calma o trabalho, né? Então não vai ter síntese, não vai ter conteúdo.
Então eu deixei esse intervalo para vocês se dedicarem ao trabalho intermediário, que vale 10 pontos. Se vocês tiverem dúvida, eu falei isso para outra turma também, a turma de Sociologia do Turismo, né? Os calouros. Depois, quando vocês encontrarem os calouros no GC, vocês têm que fazer maldade com eles, fazer aquelas coisas que veterano faz com calouro, pinta eles e tal. Manda eles plantando no Carlos, pedir dinheiro, com coronavírus. Aí eles colocam uma placa assim, eu tenho coronavírus, preciso de dinheiro. Cara, de vez em quando o povo faz isso. Você lembra que o povo fazia isso? Com calouro? Quando a Eu gente... tive que pedir dinheiro na sua Então, casa. isso é legal, né? Quando não é com a gente, é super legal ver os outros passando por humilhação. É meio traumático, porque a gente foi vestido de cheio de farinha e ovo. Café. E ovo. E ovo, acho que não. Mas farinha, café e tudo no mundo. Nossa, terrível. Então, quando é com os outros, eu acho super divertido, né? Mas quando é com a gente, é péssimo, né? Mas, voltando aqui ao assunto, né? Então, quem conseguir adiantar alguma questão do trabalho intermediário, pode me enviar que eu leio, tá? Pode me cobrar também. Pô, Fred, te mandei, tem 4 dias, você não lê, pô, você sumiu. Porque às vezes eu tenho muitos trabalhos da outra turma também, né? Então eu tava com a banca, aquela banca de seleção de professor, lembra? Então me deu muito trabalho, que eu tive que ler 300 documentos dos candidatos. Agora nós temos um professor substituto. Isso é muito bom pro curso, né? Então, vocês podem me enviar que eu leio, tá bom? Então quem conseguir adiantar, me envia. Então é isso. Então eu já atualizei vocês em relação à ementa, né? Então deixa eu fechar aqui. E aí agora a aula. Vou abrir a aula aqui. Se vocês tiveram tempo de ler a aula... Eu consegui ler só o primeiro texto, professor. Quem leu? Quem falou? O Fernando. Oi, Eu Fernanda. consegui ler o primeiro texto. Ótimo. E a aula? Vocês conseguiram dar uma olhada na aula? No PowerPoint? Não. Não? Ainda não. Tá bom, tudo bem. Então, esse tema de hoje, por que esse tema de hoje é relevante, né? Por que essa discussão sobre consumo de drogas, né? Drogas, a gente tem que entender que como drogas legais e ilegais, né? E outra coisa também que é importante é a gente entender que parte das drogas legais que a gente está tratando aqui, em alguns países, especialmente nos países muçulmanos, por exemplo, se você consumir em público... Só um minutinho, gente, o Igor, ele entrou, parece que ele acabou de sair, ele estava no hospital tomando ar quente, estava no hospital recebendo aquecimento, Você estava com cobertor aquecido, Igor? Tô morrendo aqui, você tá doido. Cara, quem mandou você ir pro lugar mais frio do Brasil, cara? Isso é foda também, né? Você é louco, professor, você tá maluco. Menos 5, tá menos 5 aí, né, Igor? Menos 5. Por quê? Aqui já tá frio, imagina aí, né? Por quê? Eu te recomendo, Igor, mudar pra Fortaleza, cara. Não é? Vai pro norte, vai pro Nordeste, cara. Sobe. É só você subir. Difícil, viu, professor? Eu subi lá pra aquele inferno lá também. Viu? Não, eu concordo, Igor. Calor demais. Meu computador estragou, professor. Eu ainda tô sem computador ainda. Você falou, você falou. Isso é péssimo. Eu vou fazer os seus trabalhos, viu? Não, tudo bem. Tudo bem. Mas pega um computador emprestado aí de alguém. O pessoal do Sul é super solidário. É. O pessoal daqui, você fala com eles, meu filho. Eles nem bom dia te dá. Ainda mais você que é de fora, imagina eu. E aí é cheio de bolsonarista também, viu? Aí é péssimo. Aí o pessoal do Paraná, é horrível isso aí, tá? Se fosse eu fugir daí o mais rápido possível. Então vamos retomar aqui, gente. Antes, se o Igor congelar e entrar em hipotermia, a gente não pode fazer nada, viu, gente? Então, se eu ficar em silêncio demais, eu morri. Então, Igor, foi bom te conhecer. Tá? Você é um cara legal. Obrigado. Se você entra em hipotermia, eu não posso fazer nada. Eu sinto muito, tá? Vai com Deus. Eu vou ficar com as mãos tudo pra dentro da coberta. Isso. Então vamos retomar aqui. Eu me mutei, tá vendo? Impressionante. Então por que esse tema é relevante? Então, o primeiro ponto que a gente tem que perguntar é o seguinte. O que a gente está chamando aqui de drogas legais, que é o consumo de álcool, né? Em alguns países, em algumas culturas, é considerado ilegal. Então isso é importante, né?
a gente relativizar o que é crime e o que é desvio. O que a gente está chamando de droga ilegal, por sua vez, alguém deu um exemplo de... A gente estava discutindo alguns estados americanos, né, liberaram vários tipos de consumo de droga, né? Portugal também, Amsterdã, uma cidade famosa por atrair um turismo, né, de consumo de drogas, né, do mercado de sexo. Amsterdã deve ser Sodoma, não deve? Sodoma e Gomorra, né? Impressionante, né? Só que lá é super civilizado, né? Quando você vai em Amsterdã, o nível de violência é super baixo, né? Você se sente seguro andando lá à noite. Então, é impressionante como que eles conseguiram criar um ambiente turístico, né? Lá é uma cidade fervilha de turista, muita gente estranha, né? Muita gente de fora da cidade. Um consumo de álcool, né, grande. Tem a fábrica da Heineken lá, você vai lá, você acha que está no paraíso. Tem o mercado de sexo, tem o mercado de drogas. É impressionante Amsterdã. Acho que eu vou mudar para Amsterdã, resumindo, né? É melhor do que ficar no Paraná, né, que tanto de bolsonarista lá, horrível e tal. Então, Amsterdã é um bom estudo de casos para a gente discutir isso, como que o turismo sexual, turismo de drogas, né, drogas legais, álcool, e drogas lá, agora, as drogas ilegais que a gente considera aqui, lá algumas são legalizadas, né? E é um ambiente seguro, né? Isso é um ambiente que você tem um fluxo enorme de turistas, que você tem baixíssimo violência contra turista, violência contra a pessoa, né? Tentativa de homicídio, violência contra o patrimônio também é baixo. Então, Amsterdã é um bom estudo de caso para tentar entender como funciona, né, um destino turístico que recebe milhões de turistas por ano, né, um fluxo enorme, e ao mesmo tempo tem essa especificidade, né, de ser um turismo sexual e um turismo de drogas, né. Mas então, em alguns estados e alguns países, o que a gente está chamando de drogas ilegais aqui já foi legalizado, né. Então, quem que falou de um estado americano que, eu não sei qual estado que liberou, vocês lembram? Quem que falou? Alguém lembra? Eu não sei se foi o Oregon, alguém citou algum estado americano que legalizou o consumo, claro, que em pequenas quantidades, para o usuário, né? De vários tipos de drogas, né? E é interessante entender como que a sociedade percebe isso, né? É interessante. Então, quando a gente pensa aqui no turista, a gente está pensando que o turista ele é atraído por isso. Então, primeira coisa, por que o turista é atraído, né, por esse mercado de drogas? Seja legal ou ilegal. Outra coisa também, a gente tem que entender como turismólogo, né, como quem está interessado em discutir o fenômeno do turismo, que esse consumo de drogas legais e ilegais, que a gente sempre tem que relativizar, ele não acontece de forma isolada, não. Normalmente, o consumo de álcool, que é uma droga legalizada no Brasil, e de drogas ilegais, acontece em ambientes de festa, né? Então isso é que é interessante. Então as pessoas vão, não é por um motivo só, não vão só para consumir álcool, não vão só para consumir drogas legais, que é crime, né, que é proibido, né, e as pessoas consomem. Elas vão, por exemplo, para o carnaval, né, vão para festas de música eletrônica, por exemplo, né, tem muitos festivais de música eletrônica. Eu nunca fui porque eu sou velho, só escuto música dos anos 70 e 80, tá? Eu parei. Mas vocês que são jovens, talvez vocês conheçam pessoas que vão em festivais de música eletrônica, né? E a pessoa já deve ter relatado que tem um uso de drogas legais e ilegais, né? Então, o que essa interface aqui do turismo com drogas não é uma interface crua, né, direta. É uma interface que passa pela festa, passa por festivais de música, passa pelo carnaval, que é a maior festa popular do Brasil, a maior festa popular do mundo, né? Então, do ponto de vista do turista, o interesse do turista, eu só estou chamando a atenção que o interesse do turista é um interesse amplo, né? O turista não é viciado em droga, né? O turista vai lá, busca música, busca festa, busca interação e usa ocasionalmente, né, droga legal ou ilegal. Então o interesse do turista, ele está interessado em muitas coisas, né? O destino que atrai esse tipo de turista é Amsterdã, por exemplo. Então, Amsterdã é um exemplo clássico, mas a gente poderia pensar em outras cidades, né, da Europa, ou dos Estados Unidos, ou mesmo no Brasil, carnaval no Brasil, né? E aí,
além de pensar no turista, né, como turismólogo, por que isso atrai o turista? Por que o turista está atraído por destinos turísticos, por festas que têm um consumo de álcool, de drogas legais e ilegais, né? A gente tem que pensar também na população. Como que a população avalia, percebe, como que a população é afetada por esses eventos, né, que atraem esse tipo de turista, né, que normalmente são turistas jovens, né, homens, mulheres, né, e tem que pensar também no trade turístico, né, como que os serviços, né, como que os hotéis, restaurantes, os serviços do turismo vão lidar com esse problema de drogas. Eu lembro que a Nayara, bom dia, cadê você? Cadê a Nayara? Tá no sul também? A Nayara trabalha... Não, Fred. Bom dia, tudo bem? Você tá no sul congelando não, né? Tudo bem, não. Você trabalha no hotel, né? Eu só faço estágio lá. Então, foi mal, você faz estágio lá. Um hotel que eu nunca vou ficar, não é isso? Provavelmente, assim, provavelmente. Nunca. É um hotel... Lá é quantas estrelas, Nayara? 4? Não sei dizer, Fred. É o Fazano, né? Isso. Então, é interessante como que os trabalhadores, né, que atendem os turistas, os trabalhadores do trade turístico, têm que lidar com esse consumo de drogas, né? Ou com o mercado do sexo. Então, quem trabalha em hotel, a Larissa também trabalha no hostel, né? Cadê a Larissa? Tá vendo? Pô, a turma é tão pequena que se um faltar, se o Igor congelar lá no Paraná, né? E ter hipotermia, né? E passar dessa para melhor, vai fazer falta, Igor. A turma é tão pequena que a gente não pode perder ninguém. Nem a Larissa, nem o Igor, nem a Nayara, ninguém. Não pode faltar ninguém, viu, gente? Tá bom? Se vocês tiverem a oportunidade de ir embora para a Europa, não vão, tá bom? Porque senão a turma vai diminuir. Então, os trabalhadores, né, dos serviços turísticos, de hospedagem, alimentação e etc., agência, têm que lidar são afetados também por essa associação entre festa, turismo e consumo de drogas, né? Então, quando a gente pensa, a gente tem que pensar também em todos esses âmbitos, né? Tem que pensar nos trabalhadores, tem que pensar na população, como que a população é afetada, como que a população percebe esse fenômeno, né? E tem que pensar também do ponto de vista de saúde pública e do ponto de vista de crime, né? Se o consumo de drogas aumenta a incidência de crimes no território. Professor, Pode falar, eu Cláudia. ouvi dizer que em Amsterdã, uma época, eu não sei se ainda é assim, o governo distribuía seringas para os viciados Aonde? em Amsterdã, na Holanda. Eu não sei. Para que os usuários de drogas, viciados, eles não compartilhassem para diminuir DST, né? o índice de doenças. De DST, né? Isso. Eu não sei se... Mas aí é uma área da saúde, né? Aí você tem... Então é importante a gente levar em conta que o consumo de drogas, né, legais ou ilegais, não importa, afeta a saúde das pessoas. Então isso é um problema de saúde pública também. É um problema de segurança pública que pode aumentar, né? Pode aumentar o crime, pode aumentar a violência no território, por exemplo, se você tem briga, né? Então, por exemplo, olha como que o consumo de drogas é um fenômeno que está presente no cotidiano das pessoas, né? Por que no Brasil é proibido o consumo de álcool em estádio? Vocês sabem que é proibido? Por que é proibido? Vamos ver. Por que vocês acham? Por que o Igor não pode ir no Mineirão, torcer pro Galo e encher a cara de álcool? É em estádio? Não pode. É proibido. Gente, Acho que aumenta a violência, né? As pessoas ficam mais agressivas. Já fica agressivo quando assiste futebol. Principalmente quando seu time perde, né? Então, por exemplo, meu time tá perdendo direto. O Galo tá... Então eu tô super agressivo, tô super puto porque o Galo só perde. Agora, vocês lembram que na Copa teve uma negociação com a FIFA? Na Copa teve uma negociação com a FIFA, porque a FIFA ganha dinheiro com o quê? Com o que a FIFA ganha dinheiro? Com marca, não é isso? Com publicidade. Então você coloca lá Ambev, Heineken, né? Você coloca lá as marcas que patrocinam o esporte.
E não poder ter as bebidas. Você perde muito dinheiro, você perde muito patrocínio, né? Então, durante a Copa, teve essa negociação da FIFA, assim, olha, vocês construíram estádios, os estádios foram ótimos, todos superfaturados e tal, mas vocês têm que liberar cerveja também. Não adianta nada construir estádio, ter estádio superfaturado, ter estádio super bonito e tal, mas tem que liberar álcool, né? Então, aqui no Brasil, como o Brasil é uma sociedade muito violenta, né? A gente tem do ponto de vista de magnitude, a gente tem por ano em torno de 58, 60 mil homicídios por ano, né? Meu Deus. É inacreditável. Então, se vocês tiverem a oportunidade de ir embora do Brasil, gente, vão embora, tá? É o único conselho que eu posso dar para vocês. O número de mortes por trânsito no Brasil é em torno de 45 mil por ano. É um dos mais altos do mundo. Homicídios mais altos do mundo. Feminicídio também é muito alto. Feminicídio, né? Morte de mulheres por companheiros, né? Por ex-marido, ex-namorado, ex qualquer porcaria. Ex é sempre porcaria, né? Então, tá? Então, não tenha ex. E agora com o coronavírus, que a gente passou de 500 mil mortos, então isso vai ter um impacto demográfico na população brasileira, né? Então vai ter um impacto, tem muitos estudos já de centros de pesquisa em economia, mostrando como que a população que morreu com Covid afetou a renda familiar, né? As pessoas que morreram eram idosas, eram aposentados, grande parte, não estou falando de todo mundo. E isso tem impacto na renda familiar, né? Então, como a gente é uma sociedade extremamente violenta, isso explica a proibição do consumo de álcool. Você não pode tomar um copo de Heineken, uma garrafa de Heineken, um copo de cerveja, que é proibido no Brasil. Então olha para você como uma coisa banal, como tomar cerveja. Qual que é a graça de ir no estádio, comprar um cachorro-quente ou comprar um tropeiro, né, e tomar uma cerveja e xingar o juiz? Né? É uma das melhores coisas do mundo. Né? Então, você não poder tomar uma cerveja, ou seja, que tipo de sociabilidade que a gente tem, que a gente não pode consumir de uma forma razoável, né, uma forma civilizada, álcool. Então isso diz muito sobre a nossa sociabilidade, né? Por que o álcool é proibido em espaços públicos nos países muçulmanos? Então vamos deslocar do Brasil. O Brasil não permite o consumo de álcool no Mineirinho, nos estádios, porque a gente não tem autocontrole, porque nosso nível de violência coletiva é tão alto que não permite que a gente consuma álcool nos estádios. Nos países europeus, se por acaso alguém viu, vocês viram os estádios agora na Eurocopa? O que vocês acharam dos estádios? O que você achou, Mariana? Eu lembro que um dos comentaristas tinha falado que o copo de cerveja, que tinha várias pessoas bebendo cerveja, que o copo de cerveja custava uns 50 reais aqui, se fosse converter. Então, achei, gente... Mas o que chama atenção quando você vê os estádios? O que chama atenção? Agora, o que me chamou a atenção foi que estava bastante cheio. Isso, até claro. O que chama atenção é que está lotado. É muito legal. Ontem eu vi os gols da Espanha e Croácia, por exemplo. Né? Foram 6 gols. 8 gols. Ficou 3-3, depois a Espanha fez 5. Então ficou 8 gols. Ou seja, o primeiro que o futebol lá é lindo, né? Muito melhor do que o futebol daqui. 8 gols. Quando tem 8 gols, é 7 para a Alemanha e para o Brasil. Então quando tem 8 gols para a gente, é uma desgraça. É traumático. Não pode ter 8 gols para a gente. Então a Espanha fez 5, a Croácia fez 3. E o estádio estava lotado. Ou seja, é muito bonito ver o estádio lotado, né? Eu não lembro onde foi, foi em Copenhague, que é a capital da Dinamarca, né? Um estádio super bonito, né? Porque agora lá é verão, né? Aqui tá frio e lá no hemisfério norte é verão. E então eles voltaram, né? Então olha, eles estão recebendo turismo, fluxo turístico nos países que tem a Eurocopa, né? Portugal, Espanha, Dinamarca, Alemanha, Inglaterra, França e sei lá, Hungria, né? Quase todos os países da Europa estão participando da Eurocopa e com público. Isso aqui é muito legal, né? Então, olha como que o turismo depende, né, de saúde pública. Né? Então, se você conseguir vacinar grande parte da população adulta, né, da população que tem risco de ficar doente, então você voltou com os estádios cheios. Né? E lá o consumo de álcool é permitido. Então lá é permitido, aqui no Brasil não é permitido, né? E por que não é permitido na Arábia Saudita, por exemplo? Por que na Arábia Saudita você não pode tomar uma Heineken em público?
Hein, gente? Eu tô perguntando do ponto de vista do turista. Pensa que você é um turista. Você tá no Brasil, você não pode beber álcool no estádio. Você vai na Europa, você pode beber álcool no estádio. Na França, por exemplo, você pode comprar bebida na McDonald's, né? Quando você vai na França, você come um Big Mac. Você quer engordar, né? Gostoso engordar. Você compra um Big Mac e compra um copo de cerveja. Aqui no Brasil não pode. A McDonald's só vende café e suco e refrigerante. E por que num país como a Arábia Saudita você não pode beber em público? Pensa do ponto de vista do turista. Das leis, né? Hã? Por causa das leis de ser um país muçulmano? Exatamente. Então, olha como que o consumo de álcool, ou seja, o consumo de droga legal é relativo. Não é? Olha como que para o turista é muito relativo. Então, o turista que vem no Brasil, ele não pode tomar um copo de cerveja no estádio. Como que ele vai xingar o juiz, xingar a mãe do juiz, se ele não conseguiu um copo de cerveja, não é? Para você xingar o juiz e a mãe do juiz, você tem que estar animado. Eu não saio xingando a mãe das pessoas, eu não sou uma pessoa educada. Mas é bom xingar no estádio, né? É bom você brincar. Então, do ponto de vista do turista, é incompreensível não poder consumir, né, um copo de cerveja. Na Europa você pode. E do ponto de vista do turista, você ir para a praia, por exemplo, né? A Arábia Saudita tem praia. O Irã tem praia, o Líbano, né? Mas são países muçulmanos, a Síria, bem que a Síria tem guerra civil, né? Então são países muçulmanos que não permitem que você tome um copo de cerveja na praia. Então, do ponto de vista do turista, o turista está sujeito ao contexto político, ao contexto, né, legal, ao contexto cultural. Né? Então isso é muito interessante, né? Então o consumo de drogas, na verdade, droga legal que eu estou falando, tá? Estou falando de cerveja. Ele varia muito entre os países, porque ele está sujeito a esse contexto, né? Cultural, religioso, político, né? Criminal. Então, esse tema, ele é um tema que deve ser estudado por vocês. Eu estou fazendo toda essa digressão aqui, gente. Igor, você tá vivo? Gente, de vez em quando eu vou checar, tá? De vez em quando eu vou... Oi! Ah, então tá bom. Porque senão a Cecília vai mandar um WhatsApp pra sua mãe falando que você não tá reagindo e que você precisa ir pro hospital, tá bom? De vez em quando a gente vai te chamar. A gente vai te chamar aqui só pra saber se você tá bem, tá bom? Vou tirar uma foto depois pra você ver como é que eu tô aqui. Então, gente, eu tô chamando a atenção para... Tô fazendo essa digressão aqui para chamar a atenção como que isso faz parte da vida, do cotidiano, né? E no esporte, no estádio, na praia, né? Você vai na praia, num país muçulmano, né? A Indonésia, por exemplo, é um país muçulmano. A Indonésia recebe milhares de turistas, né? Talvez por isso ela tenha relativizado o consumo de álcool em espaço público. Né? Eu não sei, na verdade, a gente teria que pesquisar, né? Mas como é um país que depende muito do turismo, né? Que recebe fluxo de turistas europeus, americanos, né? Milhares de turistas, talvez eles tenham relativizado para os turistas. Talvez seja permitido para um estrangeiro beber no espaço público, mas talvez seja proibido para um homem e uma mulher muçulmanos, né? Então é interessante isso, né? Às vezes o turista tem muito mais privilégio do que a população local, né? Então isso é interessante também. Então esse é um tema que interessa do ponto de vista da saúde pública, né? Estudos, por exemplo, a gente pode buscar textos, né, que estudam consumo de drogas entre adolescentes, entre jovens, pessoas muito jovens em festas, né? Carnaval, festa rave, festa de música eletrônica. Né? Então isso é um problema de saúde pública, porque as pessoas elas são afetadas, né? A saúde delas elas podem ter overdose, podem ficar dependentes químicas, podem morrer, né? É um problema de saúde pública, é um problema criminal, porque a classificação das drogas é muito relativo entre os países, né? E é um problema para a população, que pode aumentar a incidência de crime. É um problema para os trabalhadores do turismo, né? Como a Nayara, como minha memória está falhando. Larissa, obrigado. A Larissa, que trabalha num hostel, né? Um hostel na Zona Sul, que recebe turistas estrangeiros, né? Então você pode ter problema para os trabalhadores do turismo ter que lidar com isso, né? E, ao mesmo tempo, isso motiva o turista. E é isso que a gente tem que entender.
que isso é um atrativo para o turista. Né? O turista ele vai para uma cidade que tem mais tolerância, que é uma cidade que tem mais liberdade, que as pessoas podem consumir droga legal e ilegal, que as pessoas, né? Então o turista está interessado em buscar o prazer, né? O turista hedonista, né? Então essa experiência turística passa assim pelo prazer, né? Pelo hedonismo, né? Então isso é interessante também. Então por isso que vocês têm que estudar, não é porque é um tema exótico, não é um tema exótico, é um tema que faz parte da rotina dos turistas, seja em festas como o carnaval, seja no futebol, por exemplo, né? Não é um tema exótico, não é um tema não é um turismo de drogas, vou pro deserto, não é isso, né? Você está aqui na cidade, em Belo Horizonte, em Amsterdã, né? E etc. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Se vocês quiserem fazer perguntas sobre a aula, né? Se alguém tiver lido a aula, ou sobre os textos, né? Quiser trazer algum ponto para discutir, né? Para a gente quiser explorar a Fernanda que leu um texto, eu acho foi você que leu, né, Fernanda? Então, se você quiser trazer alguma questão, que você quiser que a gente explore, que a gente discute, fica à vontade, tá bom? Ok? Deixa eu passar aqui o slide aqui, só um minutinho. Então, o uso de drogas é um terreno fértil, por encontro dos estudos da sociologia do desvio e do turismo. Vocês entenderam por que é um terreno fértil? Né? Vocês podem explorar isso, né? Fred, eu queria perguntar um negócio. Pode perguntar um negócio. É um negócio ou é um trem? Que mineiro fala assim, né? Um trem. Então tá bom. Ok, pode falar. Eu tava vendo os textos, eu não terminei de ler ainda, mas eu vi que nenhum dos dois fala, tipo, do consumo de drogas e do turismo, tipo, diretamente falando. Eu vi que os dois falam meio que no tempo de lazer, mas não é muito focado no turismo. E daí eu fui pesquisar, não sei se foi eu que não pesquisei direito, mas eu não achei muitos artigos que falavam, tipo, do uso de drogas e do turismo juntos. Sim. Isso é porque é um tema, tipo, difícil de você... É porque não tem produção, não existe produção. Eu também já pesquisei. Eu tenho textos em inglês, mas eu não queria passar para vocês, porque eu podia até ter perguntado para vocês se vocês leem inglês, né? Vocês leem? Eu quero ouvir de vocês. Hein, gente? Vocês leem inglês? Então pois eu leio, se eu pedir um fichamento de um texto em inglês, se eu pedir essa síntese do texto, vocês fazem? Vocês conseguem fazer? Sim. Sim? Porque eu tenho textos bons em inglês sobre turismo e consumo de drogas, né? Porque não tem produção em português, por isso que eu coloco. Esses dois textos não são bons. Mas aí, quando a gente tem uma turma grande, né? Vocês são 2, 4, 6, 7. São 7, né? São 8. Então, quando a gente tem uma turma grande, quando eu passo... A turma do primeiro período agora, eu passei os textos de turismofobia em espanhol. Os alunos choraram. Eu falei assim, então vocês estão no curso errado, cara. Porque o mínimo que vocês têm que fazer é ler em espanhol e inglês, cara. É o mínimo, não é? Professor, mas é difícil. Claro que é difícil. Mas vocês vão conseguir, não vão? Claro. Quando eu entrei na graduação, eu não sabia também. Eu aprendi a ler espanhol, inglês e hoje eu leio francês. Então a gente tem que aprender, não é? Eu não sabia também, não. Né? Eu era analfabeto. Como eu sou analfabeto em alemão, por exemplo. Se eu pegar um texto em alemão, eu vou falar assim, gente, não tem jeito, gente. Não vai rolar, porque alemão... Claro, a gente tem as nossas limitações. Mas a gente tem que fazer um esforço. Espanhol e inglês é o mínimo, né? Ok? Então eu posso passar um texto. Eu vou passar aqui no intervalo. Quando a gente fizer o intervalo aqui, eu vou subir o texto no WhatsApp, tá bom? Para vocês. E eu vou substituir um desses textos, mais ou menos, aí que eu coloquei. Vou trocar por um texto, tá bom? Aí vocês fazem a síntese desse texto, então. Mas realmente é um tema que não é explorado. Eu não sei porquê. Quer dizer, eu sei porquê, né? A gente supõe que é um tema que as pessoas têm muito tabu, né? E fora também que é um tema muito difícil de pesquisar. Por exemplo, uma coisa é eu em estádio. Se eu fizer uma pesquisa, né, uma pesquisa financiada pela FAPEMIC, eu vou em estádio, eu quero saber o consumo de álcool nos estádios. Aí eu vou entrevistar os torcedores, né, da Copa América. Você sabe que está tendo Copa América no Brasil, né? Aí está sem público.
Mas se tivesse público, a gente poderia perguntar para os turistas. Né? Teria turistas da Argentina, do Uruguai, do Chile, né? De todos os países, Equador, Venezuela, todos os países participam da Copa América. A gente poderia perguntar, olha, você é a favor do consumo de álcool nos estádios? Por quê? Né? Como que é no seu país? A gente poderia comparar. Ah, sim, eu acho que o álcool não é um problema. O problema são as torcidas organizadas, por exemplo. Né? A torcida organizada que gera violência no estádio. O álcool não gera. Eu venho aqui, eu, minha mulher, meu filho, né? Eu dou uma madeira para meu filho de suco, ou seja, todo mundo, ou seja, as pessoas interagem normalmente, né? As pessoas não saem, não tem um comportamento agressivo e violento, porque elas consomem álcool. Agora, quando você tem torcida organizada, sim, então os turistas poderiam reivindicar, né, o consumo de álcool, que é um consumo normal. Agora, em relação a drogas ilegais, esse tipo de pesquisa é muito mais difícil, né? Então talvez seja isso também, talvez aqui no Brasil os pesquisadores não tenham ainda essa experiência, né, de entrevistar em festas, por exemplo, como no carnaval, por exemplo, ou em festas de música eletrônica, né? Porque você vai perguntar para o turista aí, né, como que você lida com a música, com a interação e com o consumo de drogas ilegais, por exemplo. É uma pesquisa mais complexa, mais difícil, né? Talvez esse campo mais difícil, faça com que a gente não tenha uma produção sobre esse tema, né? Mas eu vou passar então um texto para vocês, no intervalo. Então vamos seguir aqui o PowerPoint. O uso de drogas é um terreno fértil para o encontro dos estudos da sociologia do desvio do turismo. Então, quando essa frase aqui parece uma frase banal, não parece? Bom dia, Marina. Bom dia. Tudo bem? Sim, você. Tudo bem. Bom. Marina, eu enviei os trabalhos, eu enviei a correção da síntese por e-mail. Você recebeu, né? Sim, recebi. Então, se você tiver alguma dúvida sobre a sua nota, né, porque eu falei isso para a turma no início da aula, você me manda um e-mail que eu mando a nota discriminada, tá? Eu tenho uma planilha do Excel, eu mando a planilha para você, tá bom? Ah, sim, beleza. Aí eu te explico e tal. Então, retomando aqui, né? Então, o uso de drogas é um terreno fértil para o encontro dos estudos da sociologia do desvio do turismo, né? Por quê? Por tudo isso que a gente está discutindo, né? Então, é possível vocês, a partir de uma frase simples como essa, vocês irem em vários aspectos da vida social, né? Vocês discutirem vários aspectos da vida social e comparar diversas experiências turísticas, né? Comparar, por exemplo, o consumo de álcool num estádio no Brasil, o consumo de álcool no estádio na Alemanha, na Inglaterra, né, que permite o consumo de álcool. Então, ou por um turista, o consumo de álcool por um turista na praia, né, na praia na França, ou na praia num país muçulmano. Então esse contexto, né, político, cultural, religioso vai ser determinante para a experiência turística, né? Então isso é importante. E buscar entender também por que os turistas querem ter experiências que envolvam álcool, drogas legais, né? Por que os turistas buscam o consumo de drogas em festas, né? No carnaval ou em festivais de música, né? Por que vocês acham? Qual é a percepção de vocês, né? Do ponto de vista do senso comum mesmo, né? Do ponto de vista intuitivo. Como que vocês explicam a busca dos turistas pelo consumo de drogas nessas festas? Eu acho que está muito ligado à questão de tentar se extravasar mais, se permitir mais a liberdade, entende? Sim, você tem razão, sem dúvida. Que mais, gente? Por que vocês acham que os turistas buscam o consumo de drogas em cidades, né? Em cidades, países, em Amsterdã, né? Cidades que têm uma política criminal muito mais tolerante, né? Que descriminalizou vários consumos de drogas, né? Ou em festas como carnaval, ou em festivais de música eletrônica. Por que vocês acham? O que atrai os turistas nesses lugares? Por que tem tanto turista nesses lugares? Essa que é a pergunta, né? Eu acho que talvez eles devem ter a sensação de que tudo pode aqui, sabe? Eu tô fora da minha cidade, aqui ninguém me conhece.
Então eu posso fazer o que eu quero e não vai ter punição nem nada, então tá de boa. Acho que é mais essa sensação de liberdade que eles têm. Sim, você tem Eu vejo razão, assim, você tem razão, né? Ainda mais que as na pessoas viajam realidade, em grupo também, né? Elas viajam com grupo, né? O grupo sempre apoia. exatamente. Sim, um vai na onda do outro. Então, É, assim, no dia a dia deles, talvez eles nunca usariam isso. isso, Mas aí exatamente. tá naquele lugar com um certo tipo de pessoa, aí tem oportunidade, ele pensa, ah, por que não? Sabe? Aí acaba entrando. Sim. Aqui, Marina, a gente está falando de consumo de drogas legais e ilegais, tá? Então a gente está Uhum, falando de álcool, por exemplo, né? Álcool, então, por exemplo, às vezes no turismo o consumo de álcool é muito perigoso, por exemplo. Você vai fazer turismo em cachoeira, por exemplo. Então, tem determinadas uhum. experiências turísticas que o consumo de drogas legais coloca o turista em risco. Muitas vezes é comum o turista, né, ter acidente, morrer afogado, ter acidente, cair, né, em cachoeira e tal. Então aqui a gente está falando de vários tipos de experiências turísticas, né? Não é só Uhum. o consumo de drogas ilegais, né? O consumo de droga legal também tem impactos, né? Na segurança, na Sim, com saúde, certeza. né? Uhum. Não tem também um pouco a ver com a imagem do lugar? Porque, tipo assim, igual, Amsterdã tem essa imagem de um lugar que as pessoas vão pra fumar maconha. Então todo mundo pensa em Amsterdã e já pensa logo nisso. Tipo, eu sinto que tem meio que o imaginário popular que é tipo, não tem como ir para Amsterdã e não fumar maconha. Eu sei lá, às vezes as pessoas se sentem não pressionadas, mas meio que a obrigação. Tipo assim, aí não tem como você ir na Itália e não ir no Coliseu. Não tem como você É. ir em Amsterdã e Eu não fui em fumar. Amsterdã, não fumei maconha, né? Fomos eu, minha mulher e meu filho, né? Então não tinha. E eu fui mais velho também, né? Então isso tem muito a ver com o perfil do turista, né? Então não é, não é que as pessoas elas vão na onda. Eu acho que as pessoas sabem o que elas querem, sabem o que elas fazem, né? Então quando eu fui lá, eu só tomei Heineken, porque aí também já é demais, né? Eu não sou santo não, né? Eu tomei Heineken a rodo, fui lá na fábrica, tem um museu da Heineken, né, em Amsterdã, mas então tem muito a ver com o perfil do turista, isso é importante também. Então turista jovem, homem, né, assim, então quem tá mais associado com o consumo, né, de álcool e de drogas legais é sexo masculino, né? É um perfil de homem jovem, né? Que tem uma postura mais de assumir risco, né? Um estilo de vida mais agressivo, né? De assumir risco, né? Claro que mulheres também consomem, mas o público principal estudado, o perfil do turista, é masculino, né? E jovem, né? Então esse público, esse perfil de turista está interessado em buscar risco mesmo, né? E em assumir um risco, né, em assumir experiências que, como a Marina chamou atenção, não são possíveis na rotina. Essas pessoas na rotina estudam, né, trabalham, ou seja, têm uma vida absolutamente conformista, né, uma vida convencional. Então, naquele momento de festa, né, então tem muitos estudos, por exemplo, sobre umas ilhas da Espanha, eu não lembro o nome das ilhas, que é no Mediterrâneo. E tem muita festa, tem muito festival lá de música. Né? Então você tem turistas da Europa inteira vão para lá. Turistas da Inglaterra, né? Então é um lugar que tem muita briga, tem muita confusão, né? Porque envolve esse perfil de turista jovem, consumo de drogas, legal e ilegal. Então, durante os festivais é muito estudado isso, né? Esse comportamento agressivo dos turistas, né? Tem a ver com esse perfil, né? Então, uma das mais óbvias interseções entre esses dois campos de pesquisa, né, que é o turismo e a sociologia do desvio, ocorre quando o turismo envolve um comportamento criminal. Só que eu estou chamando a atenção aqui que o consumo de drogas legal ele é relativo, né? Em alguns lugares é proibido, é crime. Se eu entrar com uma garrafa de Heineken no estádio brasileiro, eu estou cometendo uma infração, um crime. Então é muito relativo, né? A gente tem que levar em conta o contexto, né? No entanto, há conexões conceituais entre o consumo de drogas, né, e uma série de temas, como a busca pelo prazer, por experiências autênticas, né? Então o tema da autenticidade é importante, né? Da fuga, né? A fuga do cotidiano, a fuga das obrigações, a fuga da rotina, né? Que são relevantes para o estudo, né, do desvio do turismo. E o perfil do turista também é importante, né? Apesar dos vários pontos de contato, o campo da sociologia do desvio do turismo desenvolveu seus estudos sobre o uso de drogas isolados um do outro, ou seja, quase não tem esse tema
do consumo de drogas, né, seja legal ou ilegal, é muito pouco explorado pela sociologia, né? E mesmo no turismo, né? Quase não tem estudos, quase não tem produção no Brasil. Hein, Marina? Você que chegou depois, eu vou substituir um dos textos para síntese, né, por um texto em inglês, tá bom? Você tem, você lê inglês? Leio sim. Ah, então tá bom, porque a produção em português é muito fraca, é muito pouca, então os textos não são bons. Então eu vou substituir para vocês fazerem a síntese de um outro texto. Aí no intervalo eu coloco o texto no grupo do WhatsApp, tá bom? Uhum. Tá bom. Então o objetivo da aula é promover um diálogo entre dois campos, né? Entre esses dois campos, o turismo e a sociologia, né? Para alcançar nosso objetivo, a discussão está dividida em algumas partes. Então, a primeira considera a dimensão ideológica e política do turismo de droga, né? Destacando em especial o papel da proibição e das políticas de tolerância. Então, isso é fundamental, né? Então, algumas cidades, alguns destinos turísticos são muito mais tolerantes em relação ao consumo de drogas, seja droga, né? Então, as drogas legais, elas são o rol de drogas legais, legalizadas, né, permitidas, é mais amplo, é maior o rol, né, a gama, né. Outras cidades, por exemplo, e outros países, outras culturas, são muito mais restritivas. Então esse ponto é importante, né, do ponto de vista da política de drogas nos países, né, e nas cidades. A segunda é conceitual, né? E seu foco estabelece um paralelo na forma como a sociologia do desvio e o turismo buscam compreender o uso de drogas nas sociedades modernas e contemporâneas, né? Ambos explicam esse comportamento como uma busca por novos significados, né? E uma disputa cultural entre grupos, dentro da sociedade e entre estados, né? Então, esse perfil, então, como a gente disse, né? O consumo de drogas legais e ilegais está muito associado com música, com festival de música. Então, os turistas buscam um significado nessa experiência, né? Buscam um significado cultural, um significado místico, né? Muitas vezes há um consumo de drogas que tem uma interseção com religiosidade, com alguma seita, né? Então tem um consumo de drogas eu não sei bem, mas tem uma droga da Amazônia que turistas consomem. É a ayahuasca? Não sei como chama. Eu acho que é a ayahuasca, que é um chá, né? Eu não sei, tá, gente? Eu não conheço nada disso, tá? É um chá alucinógeno e eles falam que meio que abre a sua visão. Abre porque é alucinógeno, né? Porque te dá alucinação, né? Então, e aí parece que a pessoa vomita, tem toda... assim, dá trabalho usar essa droga, né? Então parece que demora algumas horas, né? Você passa mal, tal. Então, as pessoas atribuem... Aí elas têm uma interface, né, com misticismo, com religião, né, com vidas passadas. Tem gente que acredita em vidas passadas. Então, é uma confusão cultural, religiosa muito grande. Uma mistura, né, dessas coisas, né? É o Santo Daime, né? Tem o Santo Daime também. Eu não sei como que é o Santo Daime também, se é um chá também, né, que você toma, né? Você sabe, Cláudia? É uma bebida. Então, que ele fazia parte dessa seita e ele tomava esse chá aí de vez em quando. Ficava... Quem? Ele quem? Para outra dimensão. Quem que você está falando? Que eu tinha. Oi? Ele se mudou. Eu não entendi, Cláudia. Um vizinho que eu tinha. Ah, tá. Não é o Igor, não, né? Não. Ah, então tá bom. Ele se mudou. Que isso, eu sou doido por natureza. Então, tem coisa mais natural que chá? Natureba, Igor. É. Segundo eles é natureba, mas é alucinógeno. Então, ele disse que abria portais. Claro que abre, né? Você tá alucinando, né? Eu estava doidão, então... Então, ele levava muito a sério, como uma religião mesmo ali, e procurava fazer aquilo que eles falavam para fazer, e tentava captar adeptos para essa religião dele, do Santo Daime. Porque é um fenômeno coletivo, né? É um grupo, né? O grupo acredita que é uma experiência coletiva, né? E que isso está associado com experiências religiosas, né? Experiências
de aprendizado, que as pessoas passam por um processo de aprendizado espiritual, né? Então, Sim. isso complexifica, né? Então, esse tipo de droga, ayahuasca, o santo daime, complexifica mais ainda, porque está envolvido em rituais religiosos, né? E tem turistas que Isso. fazem isso também, né? Tem turistas que vão. Tem turistas que vão geralmente mais para a Amazônia mesmo, para poder eles fazerem esse tipo de ritual. Apesar de que existe nas grandes cidades também, tem a prática, né? Como aqui, Rio de Janeiro, São Paulo. Sim, sim. Então, o terceiro ponto localiza o turismo de drogas num debate sobre os limites da mudança social. Então, por exemplo, o que é essa mudança social que eu estou chamando a atenção aqui? Né? O terceiro ponto localiza o turismo de drogas num debate sobre os limites da mudança social. O que é essa mudança social aqui, gente? Por exemplo, vários estados norte-americanos estão legalizando. Né? Então, você tira do âmbito criminal e coloca no âmbito da saúde pública. Então, vários estados norte-americanos, Colorado, eu esqueci os estados, tá? Mas a gente pode fazer uma pesquisa no Google e colocar aqui no chat, né? Depois, se alguém quiser fazer, ou a gente pode fazer no intervalo também, como que essa política de tolerância, né? Ela está se difundindo nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil. Lá a legislação estadual é mais importante do que a lei federal. Vocês sabem disso, né? Então você tem estados que têm pena de morte, você tem estados que não têm pena de morte. Você tem estados que aprovam o aborto de uma forma mais ampla, tem estados que só aprovam o aborto em casos específicos, né, muito restritos, né? Então a legislação dos estados tem muito mais força do que o governo federal. Então, tem estados americanos que estão adotando, de uns anos para cá, uma política de legalização da produção, venda e consumo de maconha, por exemplo, e outras drogas, né? Então, o consumo de drogas é um termômetro dessa mudança social, né? Então pode acontecer no Brasil também, né? De legalizar, por exemplo, sair o consumo de maconha, por exemplo, consumo para o usuário, né? Sair do âmbito criminal e ir para a saúde pública. Né? Então, você vai continuar criminalizando determinadas drogas, né? Mas não algumas, como álcool, maconha, cigarro, né? Etc. Ou a gente pode voltar para os anos 20. Vocês lembram os anos 20 nos Estados Unidos? Já viram filme, já leram livros sobre esse período? É na época da lei seca? Isso, período de proibicionismo, da lei seca. Né? Então a gente tem um governo, um congresso, né? Você tem um congresso e um governo federal nos Estados Unidos puritano, né? De igrejas, né? Igrejas extremistas, né? Aqui no Brasil seria a IURD, Igreja Universal do Reino de Deus, essas igrejas extremamente conservadoras, né? E proibiu-se o consumo de álcool. E o que aconteceu nos Estados Unidos? Vocês lembram? De filme, de livro? O que aconteceu lá? Acho que aumentou o tráfico. Aumentou tudo. Explodiu. O Al Capone foi nessa época? Foi nessa época. O crime organizado nos Estados Unidos explodiu. Né? Ou seja, você pega um produto que é consumido na vida cotidiana, né? Álcool, cerveja, no estádio, em festa, churrasco. Alguém que já foi num churrasco sem álcool? Só se for um churrasco de melancia, né? Você já foi num churrasco de melancia como que ela chama? Bela Gil? Vocês conhecem a Bela Gil? Aquela insonsa, né? Então uma vez ela fez churrasco. Não, uma vez ela fez churrasco de melancia, coitada. Uma sonsa mesmo, né? Você só vai num churrasco sem álcool se tem churrasco de melancia, porque a vida cotidiana, as pessoas consomem álcool. Né? Assim, no churrasco, se já foram em festa de aniversário sem álcool, de criança, tem coisa mais chata do mundo do que festa de aniversário de criança. Eu falo pro Pedro, eu só te levo em festa de aniversário se tiver álcool, cara, porque é muito chato ver aquele tanto de criança pulando, gritando, enchendo o saco, eu vou ficar lá de cara? Não. Então, tô brincando. A coisa mais chata é você ir no Pit Park e não ter cerveja. Não, pelo amor de Deus. Mas eu já fui em festa de aniversário sem álcool, tô brincando, claro. Passei raiva, claro, né? Mas eu já fui. Mas o fato é que, então quando você proíbe o consumo de um
de algo que faz parte do cotidiano, né? Como se a gente proibisse o consumo de carne, por exemplo. É claro que o mercado ilegal vai explodir, né? Então você explodiu o crime organizado nos Estados Unidos, né? Então tudo que você tira do mercado legal, coloca no mercado ilegal, né? O nível de violência é muito maior, né? Então, o tema que unifica os dois campos de estudo é a oportunidade de criar sínteses e trocas entre sociologia e o turismo. Então, antes de começarmos, algumas ponderações preliminares sobre o que constitui o turismo de drogas, né? Uma definição mais restrita, a principal motivação para a viagem é o uso de drogas. Então, o turismo de drogas se refere a um fenômeno no qual pessoas estão atraídas por um local específico, né, um destino turístico específico, por causa da acessibilidade de drogas lícitas e ilícitas e dos serviços associados, né? Então, os textos vão chamar atenção para algumas cidades, alguns destinos turísticos, né, que são mais tolerantes do ponto de vista da lei, né, e são mais tolerantes do ponto de vista da sociabilidade, né, que o acesso às drogas, né, seja legal ou ilegal, é mais fácil, né? Então, cidades que o nível de repressão é menor, né, como Amsterdã. Tem algumas cidades também, né, no Sudeste Asiático, né? Então, são cidades famosas, como a Cecília chamou atenção, né? Existe todo um imaginário, não é isso? Sobre Amsterdã, por exemplo, né? Que lá você pode... que o mercado de consumo, né, de drogas é mais civilizado, tem menos violência, é mais tolerante, né? Então, as pessoas sentem mais à vontade, né? Não é igual você usar droga, usar álcool, por exemplo, que é uma droga legalizada aqui, não nos estádios, né, brasileiros, mas é legalizada nos bares, né, na rua, você pode consumir em público, na rua, mas é proibida em países islâmicos, por exemplo, né? Então, o primeiro ponto dessa discussão é a motivação do turista. Então, o turista, você tem um perfil de turista que tem essa motivação, está indo para um lugar que o consumo de drogas legal ou ilegal é mais tolerável, né? Então é mais receptivo por aquele turista. E aí, como a gente adiantou, na verdade o turista tem muitos, não é só isso, né? Não é só esse perfil de turista que existe. Na verdade, o consumo de drogas ele está associado com vários fenômenos. Então o turista está interessado no carnaval, está interessado na música, está interessado em conhecer gente nova, está interessado em conhecer uma cidade nova. Então a experiência turística ela não se esgota só nessa busca. Professor, pode falar. Mas você não acha isso um pouco relativo? O quê? Porque assim, ó, eu tava conversando semana passada com um amigo meu, que a gente tava falando sobre a maconha. Igual, você vai em diversos lugares da Europa, você vai em diversos lugares lá dos Estados Unidos lá, que a maconha ela já é liberada e assim, igual, na Catalunha lá, eles têm uma rota da maconha lá. Em Barcelona? Em Barcelona? Em Barcelona. Sim, em Barcelona. Você tem a rota da maconha lá. Que uma porrada de gente vai para poder ver. Não é nem para fumar. Porque... O que é essa rota? Você sabe? Eu não sei. Eu fui em Barcelona, mas eu não sei. Assim, eu sou um homem de família, viu, gente? Sou um homem de família, então eu não mexo com essas coisas. Ele falou que o turista chega lá e que tipo, porque como tem vários moradores que consomem e que plantam isso aí, não é nem para consumir, é mais para vender, porque é permitido. O uso da maconha porque é permitido, é isso, né? Ah, tem isso também. Permitido. Tem isso também, né? Tem uma parte medicinal. Das drogas, tem esse uso medicinal, né? Isso é interessante também. E aí, muita gente vai para poder comprar um tipo de erva lá para realmente uso medicinal também. E tipo, isso já foi comprovado, já tem uma porrada de coisa. Como você vai lá em Amsterdã também, a droga é liberada nas praças, aonde for. Nos cafés, for, né? Nos cafés, você come aquele cookies de maconha, você vai fazendo isso. E eu tive um relato que eu estava conversando com o meu pai, que ele estava em Nova York, e aí ele passou por uma loja chamada Loja da Maconha, lá.
Então, assim, são coisas bem, se a gente parar para pensar, bem aleatório, né? Mas qual que é o seu ponto? Você falou assim, é bem relativo. Não, é bem relativo a gente, às vezes, colocar, tipo, definir, tipo, o uso de drogas, né? Se é também o uso de drogas, porque tem pessoas que usam, igual a gente tá falando sobre os alucinógenos, sobre as pessoas usarem e tal. E já existe um estudo hoje comprovando que esses alucinógenos, tipo, como a maconha, como outro, ou haxixe, outra coisa assim, ele é muito bom em questão de você fazer o uso para saúde, para bem-estar, para essas coisas assim. Tipo, querendo ou não, às vezes o que vira uma motivação para você fazer uma viagem, às vezes não é, tipo, é relativo. Por isso que eu falei, é relativo você ir fazer uma viagem igual. Tem uns amigos meus que fumam aqui que eles falam assim, nossa, mano, que eu vou para Amsterdã, eu vou fumar tudo, nossa, eu vou fumar todo mundo, eu quero aquela coisa toda. E quando ele chega lá, é outra coisa, é outra pegada, é outra cultura, é uma outra forma de ver também. Por isso que eu falei que é um pouco relativo, né? Sim, mas o tempo todo a gente está chamando atenção para isso, né? Que o consumo de drogas legal é relativo. Mas imagina o consumo de drogas ilegal, né? Ou seja, se a gente pensar o álcool, por exemplo, né? O álcool é permitido aqui em espaços públicos, mas é proibido nos estádios brasileiros. Aí você vai para a Europa, ele é permitido nos estádios, né? Aí você vai para um país muçulmano, ele é proibido no espaço público. Você não pode beber numa praia, por exemplo. Então, começa pelo álcool. Então, a maconha, que é proibido em vários estados e cidades europeias e estados americanos, é legalizado. Né? Às vezes, em um país muçulmano, é proibido o consumo de álcool e é proibido o consumo de outras drogas, né? É ilegal, mas é liberado para os turistas. Então, é extremamente relativo, é isso que eu estou chamando a atenção. Né? Então, e tem ainda esse caráter medicinal, que eu esqueci, né? Que você chamou a atenção. Né? Então, você tem algumas... maconha, por exemplo, né, em caso de tratamento de câncer, né, e para a pessoa conseguir alimentar, né, então tem vários tipos, eu não sei nada disso, tá? A gente tem que estudar isso para discutir melhor, mas tem vários tipos de tratamento, né, de câncer que é recomendado o uso, né, terapêutico, né, de drogas para a pessoa se alimentar e passar pelo tratamento de uma forma mais rápida, né, porque o tratamento em si já causa efeitos colaterais graves na saúde da pessoa, né? Então essa é uma outra discussão ainda, que a gente não entrou, né? Mas você tem razão, é extremamente relativo, né? Isso abre um debate muito grande, né? Porque o conservadorismo a gente vai pegando aí, igual tava vendo, né? Você vai para a Indonésia. Às vezes você está num lugar que tipo, é permitido, e lá se você entra, ou então você vai para a Rússia. Se você depender de alguma coisa que você é pego, ou você tem um cheiro, ou você tem alguma coisa assim e tal, você é preso, enquanto você lá sabe que você vai ser solto, ou você vai ter tipo, o tipo de experiência, né? Porque na realidade, é igual hoje tô vendo sobre estudos sobre agências, sobre que tipo, o mercado europeu, a Suíça acabou de abrir as fronteiras para os brasileiros, né? Eu vi, o brasileiro pode ir para lá. E aí, assim, tá se especulando que, tipo, o brasileiro vai para lá, fica 15 dias e ele consegue entrar na Europa. Então, tá sendo muito debatido. Então lá vai virar uma rota de imigração, é isso? Então, não sabemos ainda. Eu ouvi isso. Então, é possível isso. Porque da Suíça, você atravessa de ônibus, por exemplo, para a França. Né? De carro, é fácil, né? Sim. E aí eles estão falando sobre isso agora, porque eu fiz um workshop no final de semana, e aí tem uma menina que está na Irlanda, que ela chegou e falou assim, entrar na Europa, tipo, não tá tão difícil agora com as fronteiras. E lembrando que o Brasil é o primeiro país que tem a maior variante do coronavírus, e que, tipo, ninguém tá querendo abrir as fronteiras para nós. E a Suíça abriu? A Suíça abriu. Eles são loucos? Eles são loucos? Eu acho que são, né? Mas eu acho que com o avanço da vacinação, acho que vai... Mas você sabe qual é o percentual da população brasileira que foi vacinada até agora? Você sabe? Você sabe, gente?
Não sei, professor, porque eu não tenho acompanhado o jornal. Eu vi- Fiquei sabendo que o Lázaro morreu ontem. Mas Eu vi qual que é o percentual? que a primeira dose estava tipo 40. Isso é no Jornal Nacional, né? Na imprensa. você pode achar isso. 42, alguma coisa assim. Na faixa dos 40%. E a segunda dose, a imunização A, completa? a segunda dose está muito baixa. Hã? 11%. A faixa da segunda dose, acho que estava em torno de 11 e pouco por cento. Eu vi ontem que a população imunizada no Brasil é 12%. Totalmente imunizada, 12% da população. Ou seja, é nada. Né? A primeira dose, eu não sei qual que é o percentual. Belo Horizonte, o percentual da população que foi imunizado, né, tomou as 2 doses, é em torno de 17%. Que tomou a primeira dose é em torno de 40%, 40 e poucos por cento. Então, Belo Horizonte também é muito baixo, né? Eu estava vendo que Belo Horizonte é uma das capitais que está tendo o processo de vacinação mais lento. Isso. Mas isso não depende da prefeitura, né? A distribuição das vacinas vem do Ministério da Saúde, né? Eu não entendo por quê, né, que está aqui mais lento aqui, mas a prefeitura, se a prefeitura pedir, ela vai pedir 1 milhão de doses. Olha, eu quero 1 milhão de doses da Janssen, porque a Janssen você sabe que é dose única, né? Então imagina, se chegar a 1 milhão de doses da Janssen, a gente está todo mundo imunizado. Consegue imunizar a população adulta inteira. Com 1 milhão de doses, inteira não. Grande parte da população adulta está imunizada, né? Porque já tem uma parte da população que já está vacinada, né? Vocês viram que chegaram a dose da Janssen aqui em Belo Horizonte, né? Vocês viram? Sim, sim. E você viu quem que é prefeito? Parece que chegou um carregamento da Janssen, que é a dose única, e mais da Pfizer Da também. Pfizer. Pfizer é boa, né? Sou louco para tomar Pfizer. Mas vocês viram quem que a prefeitura de Belo Horizonte está vacinando com a dose única? Vocês viram? Da Janssen? Os moradores de rua? Isso, pessoas em situação de rua. Qual que é a reação da população de Belo Horizonte? Vocês sabem? Como que a população de Belo Horizonte reagiu a isso? Vocês sabem? Vocês têm ideia? Hein, gente? Eu acho que ninguém gostou muito, não. Por quê? Eu acho que os ricos devem ter ficado bem putos, Era né? um protesto. Não, a população de uma forma geral. Não é rico não, Igor. Todo mundo. Por quê? Eu quero ouvir vocês. Marina, Fernando Henrique, Mariana, Christian, Fernanda, Cecília. Por que você acha que as pessoas não gostaram? Porque elas veem os moradores de rua... Não veem os moradores de rua, né? E por que a prefeitura tomou essa medida? Acho que eles são inferiores, a classe social é menor. É descartável, acho que são descartáveis. Por que a prefeitura fez essa escolha? Pensa do ponto de vista racional. Por que a Secretaria Municipal de Saúde... Porque eu creio que seria mais difícil de encontrá-los para tomar segunda dose para eles serem... É óbvio. E por que esse público é um público importante de vacinar, hein, gente? Por quê? Vamos imaginar que você é o secretário municipal de saúde. Você recebeu poucas doses da Janssen, que é dose única, poucas, né? Porque o Brasil recebeu pouquíssimas. Aí você não consegue vacinar, por exemplo, um grupo maior da população. Não tem como vacinar. Então você tem uma... Qual que é a característica da população em situação de rua, gente? Eles estão expostos porque e aconteados. Fala mais alto, Marina, por favor. Eles estão expostos na rua e muitas das vezes eles ficam aglomerados, né? Não, e eles são nômades, Marina. Eles circulam na cidade inteira. É óbvio. Eles não têm um endereço fixo. Claro, se eu fosse morador de rua, cada semana eu ia estar num lugar de Belo Horizonte, claro. Porque eles são a população mais vulnerável que existe. É difícil imaginar uma população mais vulnerável, não é? Né? O frio, são vulneráveis ao frio, a doença, a violência urbana, a violência policial, a alimentação. Não tem alimentação, né? Então é uma população... E aí, qual foi a reação da população de Belo Horizonte? As pessoas reagiram da pior forma possível, né? Uma forma discriminatória, violenta, né? Falando como se o morador de rua não tivesse direito à vacina, né? Então é ótimo você ver a reação das pessoas, né? Fred. E todo mundo é cristão, viu, gente? Todo mundo acredita em Deus. Isso é que é bonito, né? É por isso que eu sou ateu, cara. Porque eu acho religião
não ajuda em nada, as pessoas não melhoram em nada. Todo mundo tem um discurso religioso, mas na verdade não muda, não é? As pessoas continuam pequenas e mesquinhas, né? Não faz diferença. Na prática, as pessoas continuam do mesmo jeito. As pessoas têm um discurso de fachada, mas elas são do mesmo tamanho que elas são. Não faz diferença nenhuma ter religião. Infelizmente, É assim, eu fico chocado quando eu vejo todo mundo cristão, todo mundo que acredita, evangélico, católico, mas as pessoas não raciocinam, ou seja, a decisão da prefeitura, da Secretaria Municipal de Saúde é uma decisão absolutamente racional, né? É uma população mais vulnerável e uma população nômade, e que, como a Cláudia disse, é difícil você encontrar essa população. Então você tem que dar uma dose e tchau, vai com Deus, né? É isso mesmo. Hein, Christian? Pode falar, Christian, eu te interrompi. Não, eu ia perguntar se isso tem a ver com o processo de vacinação das pessoas que estão presas, né? Os detentos, porque eu vi que, eu não sei se foi isso que aconteceu, que eles iam se vacinar primeiro, eles estão numa fase que é primeiro que as pessoas que, igual a gente, que, né, prioritário. Que privado, eles são um grupo prioritário, é isso que você está perguntando? Isso. Eu acho que sim, Será que mas eu acho que eles não foram vacinados, a maioria não, porque não tem vacina. Eu não sei, mas eu acho que uma parte tomou, uma parte não tomou. Não tem vacina, né? Se a gente não recebeu, Belo Horizonte, por exemplo, tem uma população de 2.300.000, não recebeu 500 mil doses. Né? Recebeu tudo picado, 40 mil, né? 30 mil. Se a gente recebesse um lote de 500, 700 mil doses, aí você teria vacinado grande parte da população adulta, pelo menos, né? Mas por que a gente está falando sobre isso? Hein, gente? Por que a gente está falando sobre isso? Não sei. Não sei. A gente abriu um parênteses aqui, agora a gente tem que encerrar. Mas pode falar, Marina, antes da gente encerrar o parênteses. Não, é que você falou dessa questão de não ter vacina para todo mundo, mas também tem muita gente que já ficou indignado só com a possibilidade dos presidiários serem vacinados antes da gente. É uma mentalidade cristã, né? Eu tenho certeza que todo mundo aí é cristão. Né? Essas pessoas que ficaram indignadas são ótimas, não são? De novo, é uma população extremamente vulnerável, né? Sim, eles estão muito aglomerados. E eles são responsabilidade de quem? Do Estado, não é isso? Exatamente. Então, o Estado tem que priorizar esses grupos vulneráveis, sem dúvida, né? Mas as pessoas elas não têm empatia, elas não são capazes de raciocinar, né? Mas vamos poder fechar o parênteses ou vocês querem devagar mais? Não, pode fechar o parênteses. Posso fechar o parênteses? A gente está devagando aqui. Né? Eu não sei porque a gente entrou nessa discussão. Mas... Deixa eu adiantar aqui o slide, só um minutinho. Hein, gente? Vocês querem fazer um intervalo agora? Tomar café? Hein, gente? Mariana, cadê o povo? Mariana, Fernando Henrique, cadê os alunos? Pô? Nós somos um grupo pequeno, gente. Nós não podemos sumir, não. Nós temos que... Vocês têm que participar. Fernanda, hein, gente? Vocês têm que participar. Podemos fazer um intervalo? Vamos fazer um intervalo pra gente tomar um café, um chá quente? Não é para beber vinho, não, viu, gente? Pelo amor de Deus, tá? Pode ser. Aqui não é festa. Tomar quentão. Quentão pode. O Igor pode, porque o Igor tá no sul. Então no sul eles tomam quentão o dia inteiro, né, Igor? Fica todo mundo alterado, né? Não, só chimarrão, professor. Chimarrão, então tá bom. Então a gente volta daqui a 20 minutos, tá bom? Tá bom. Vamos tomar um café, então.